Bom dia, paz, Deus abençoe. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Ouça só o que diz a palavra em Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Como é difícil para a maioria de nós controlar a língua, né? As pessoas conseguem controlar várias coisas, várias situações, mas para controlar a língua é uma dificuldade, né? E a palavra nos diz também em Provérbios capítulo 17, versículo 28. Provérbios 17, verso 28. Até o insensato, algumas versões dizem até o tolo, passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Parecerá uma pessoa sábia, porque tem entendimento, porque se calou. Muita gente transgride, né? Muita gente rompe barreiras, ultrapassa limites, para depois pensar, né? Ultrapassa limites ao falar. Quando fala, ultrapassa limites, fala sem pensar, sem refletir e acaba falando mais do que o necessário. Algumas pessoas se arrependem por causa das consequências ou por causa da própria consciência. Elas entendem que falaram demais. A gente deve falar a verdade? Claro que sim. Sempre a verdade, só que em amor. A verdade é o conteúdo daquilo que falamos. E o amor é a forma como que falamos. Para termos uma comunicação realmente eficiente, uma comunicação eficaz, que produz frutos verdadeiros, a gente tem que se lembrar do conteúdo, nos importar com o conteúdo, ou seja, com aquilo que a gente diz e com a forma que a gente diz. Que esta forma seja sempre em amor. Porque a verdade sem o amor, ela agride, ela machuca, ela causa feridas. O amor sem a verdade engana. Verdade sem amor não pode, amor sem a verdade também não pode. A gente só deve falar o que é bom e no momento certo, no momento oportuno. Abrir a boca para transmitir graça aos que ouvem. Já pararam, irmãos, para pensar se nós refletíssemos um pouco mais sobre as coisas que falamos, sobre o momento em que as falamos e por que as falamos? Quantas palavras não seriam engolidas? Por falar em engolir as palavras, se você fosse engolir as suas palavras, você seria nutrido ou seria envenenado, hein? O que iria acontecer com você se você engolisse a maioria das palavras que você tem proferido? Você se tornaria mais sábio, mais saudável, mais nutrido? Ou, quem sabe, iria falecer porque engoliu veneno? A gente só deve abrir a boca, lembro, para transmitir graça aos ouvidos de quem está próximo. O tolo, o intransigente, o negligente, o insensato, ele fala muito e pensa pouco. Fala muito e comunica pouco, porque tem gente que acha que comunicar muito é falar muito. Não, comunicar com eficiência é usar das palavras corretas na hora certa. Quem fala muito, às vezes, acerta muito pouco. Mas a pessoa prudente, aquela que tem o coração voltado para as coisas de Deus, ela é moderada. Ela modera, inclusive, os seus lábios, para que a sua comunicação seja mais eficiente. Então, talvez, para comunicar mais, você precisa falar menos. Pode ser que sim, viu? Pode ser que você passe a falar pouco e a comunicar muito. Pense nisso em nome de Jesus. Pense nisso. Seja mais cauteloso na hora de falar. A vida e a morte estão no poder da língua, diz a própria palavra do Senhor. Nós podemos matar um relacionamento, matar um sonho, matar um projeto de alguém por causa do poder de nossa língua, dependendo da maneira como a gente fala, como a gente se comunica, inclusive nos nossos relacionamentos. Como a gente tem que aprender a se comunicar nos nossos relacionamentos, né, irmãos? Como somos falhos nisso, né? Todos nós. Nossa língua precisa ser, como diz a própria palavra, fonte, manancial de vida e não uma cova de morte. A nossa palavra, a nossa boca tem que ser cura, para curar e não veneno. Ser bálsamo que consola e não fogo que destrói. Vamos refletir um pouco mais sobre isso? Toda vez que vier o ímpeto de falar algo, pense, é a hora certa? É o conteúdo certo?
Vou ter condições de fazer neste momento isso com amor? Vou conseguir falar com amor agora? Ou é melhor esperar o momento certo para falar o que quero e preciso, mas fazê-lo com amor? Muita coisa pode ser evitada. Muitas dores, muitas separações, muitas distorções, muitas tristezas, se nós vigiarmos um pouco mais ao abrirmos a nossa boca. É um convite nesta manhã para mim, para você, para todos nós, para refletirmos mais sobre como nós estamos comunicando. E lembre-se, quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos comunicando uma mensagem poderosa, maravilhosa. Mas até na hora de falar do Evangelho, a gente tem que saber como falar e o momento certo. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, nos colocando à sua disposição, Pai, para que seja feito em nós as modificações necessárias, Pai. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, atue em nós, neste momento nós te pedimos, nos aperfeiçoando para a glória do Senhor, nos tornando comunicadores eficazes, Pai. A comunicação não é própria dos profissionais da comunicação. Todo ser comunica. Que a nossa boca louve ao Senhor, Pai, em todo o momento, em todos os nossos relacionamentos. Que o abrir da nossa boca, como é o levantar das nossas mãos, seja para a glória do Senhor. Ajude-nos, Pai. Nós precisamos do Senhor nos ajudando, nos aconselhando, nos guiando, nos fazendo calar quando muitas vezes queremos falar, mas não é a hora certa. Que seja feita tua vontade, que tudo seja feito para a glória do Senhor. O calar, o falar, o comunicar, em nome de Jesus. Amém. Faça de nós instrumentos, Pai. Instrumentos nas tuas mãos, Pai. Instrumentos eficazes, em nome de Jesus. Se a minha alma teme, o